Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal Big Tricolor. Sejam todos muito bem-vindos, São Paulinos, São Paulinas e torcedores de outros clubes. Vamos falar nesse vídeo aqui, né, como as coisas mudam rápido no São Paulo e você vai entender por quê, né? E tem aí também o sorteio da final da Copa do Brasil agora na terça-feira, o sorteio do mando de campo. Vamos abordar isso aqui. Será que o São Paulo decide no Morumbi? Será que vai ter uma reviravolta aí, né, do Flamengo decidir fora de casa, né? Porque Maracanã é a casa do Flamengo, né? Vamos falar disso aqui também, beleza? E o Oscar, hein, que vem dando aí declarações aí, agitando os torcedores aí. Será que uma possível volta do Oscar? Vamos falar disso aqui também, né? E o Campeonato Brasileiro, galera? Como que o São Paulo fica no Campeonato Brasileiro, já que o São Paulo quer tanto ganhar as Copas? Vamos lá então, vamos começar. Já te faço aquele pedido inicial, né? Aquela ajuda, se inscreva aqui no canal, você que está aqui chegando pela primeira vez, você aí também que já nos acompanha, não esqueça de deixar o like, ative as notificações, compartilhe esse vídeo. A sua ajuda é sempre muito bem-vinda. Valeu, rapaziada. Vamos começar o giro de notícia. Antes disso, gostaria de falar para vocês que esse vídeo aqui é patrocinado aqui pela PagBet, tá? Uma das casas de apostas aí com a maior cotação do mercado, beleza? Inclusive, tá aí na tela para vocês aí, ó. Saques imediatos via Pix, é isso mesmo. Não tem aquela demora, aquela burocracia para você fazer um saque, tá? Na PagBet, quando você ganha, você acerta, é assim, acertou, tá pago, sem burocracia. Faça seu cadastro rápido e fácil, tá? Por apenas R$ 1, galera. R$ 1 você pode começar a apostar aí na PagBet. Na PagBet é assim, acertou, tá pago. Suporte humanizado, 24 horas aí direto, então não tem aquele negócio de robozinho, né, para ficar atendendo a gente. E também tem um sistema lá de Aviator, né, que é aquele aviãozinho que vai subindo, né, você vai ganhando, você vai subindo, aí você pode ali escolher parar. Se você deixar ele explodir, aí você perde, né? Então tem muitas opções para você apostar, futebol, outras modalidades. No final desse vídeo aqui, eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link para que você possa se cadastrar, você aí que tem a partir dos 18 anos, e dar uma força aqui pra gente fazendo o cadastro aqui no link do Big Tricolor. Valeu, galera? PagBet, acertou, tá pago. Galera, vamos começar então falando o seguinte, né? Vamos falar do brasileiro. Na sua opinião aí, o São Paulo abandonou o Campeonato Brasileiro, tá? O que eu percebo? Olha só, a gente teve um jogo contra o Bahia, que era um jogo para fazer 3 pontos, fizemos 2. Contra o Atlético, beleza, perdeu para o Atlético, né? Por diversos erros ali que a gente entendeu, erros individuais, beleza, perdeu. Mas aí contra o Flamengo, deixamos de ganhar 2 pontos também, porque lá o árbitro resolveu, né? O VAR resolveu tirar 2 pontos do São Paulo, o São Paulo traz um, né? Ou seja, são 4 pontos perdidos. Esses são os últimos jogos do Campeonato Brasileiro que eu vejo que o São Paulo poderia ter ganho. E aí chega com o Botafogo, líder do campeonato. São Paulo coloca um time reserva, né? Apenas 3 titulares. E aí o São Paulo empata com o Botafogo. O Botafogo também perdeu 2 chances claras, mas o São Paulo perdeu mais ainda. O Juan acho que perdeu 2, Pato perdeu uma, não sei quem mais perdeu outra, umas 4 chances claras ali para o São Paulo. O São Paulo poderia ter vencido o Botafogo, mais 2 pontos. Se a gente olhar nesse quesito, seriam mais 6 pontos no Campeonato Brasileiro. O São Paulo estaria ali com 34, estaria lá no G4, né, rapaziada? Ali entre os 5, 6 primeiros. São Paulo estaria muito bem classificado. O problema é que é o seguinte, né? Não é se fizesse, se aquilo, se isso. Mas é verdade que o São Paulo, no Campeonato Brasileiro, não é o mesmo time das Copas, nem da Copa Sul-Americana, nem da Copa do Brasil, tá? O que eu vejo? Eu vejo alguns jogadores do São Paulo perdendo aí a titularidade, como o Luciano, como o Gabriel Neves. Não que eu quero que eles sejam reservas. Eu vejo isso acontecendo no São Paulo, até pelo momento. Por exemplo, lá contra o Corinthians, o Luciano toma um cartão amarelo, ele não joga no segundo tempo e o Lucas chega e muda tudo. É aí onde eu falo, as coisas mudam rápido no São Paulo, as coisas estão mudando rápido. O Lucas chegou, já deu outra cara pro time. Contra o Corinthians a gente viu o São Paulo jogando em cima, 45 minutos não deixando o time do Corinthians respirar, gente. Volta para o segundo tempo a mesma coisa. Aí o São Paulo cansa depois ali, a partir dos 25 minutos, o Corinthians no bumba meu boi, começa a fazer aquele jogo desesperado para tentar achar um gol e levar para os pênaltis na bola aérea. Mas o que acontece? O Wellington Rato, para mim, que foi um grande destaque desse time aí contra o Corinthians, esse jogador não vai sair do time agora. O que você acha?
Deixa aí nos comentários também o que você acha a questão do Rato, Luciano, tem aí também o Rames Rodrigues. Claramente a gente viu aí contra o Botafogo, o Rames ainda não está na sua forma física ideal. A gente percebe isso. O Lucas Silvestre, lá, o filho do Dorival Júnior, ele fala exatamente isso. Ele vai ganhando, né, ritmo aos poucos. No próximo jogo ele deve jogar uns 45, deve jogar 60 minutos também. Ele vai pegando o ritmo para que ele entre em forma, para que ele vire titular desse time. As coisas vão mudando. Gabriel Neves, de novo, vai tentando reconquistar o seu espaço. Só que tem uma questão, né? O Alisson está muito bem jogando de segundo volante, ele chega mais à frente ali, né, do que o Gabriel Neves. O Alisson está muito bem. O Pablo Maia, nesse momento, é o primeiro volante, é indiscutivelmente o primeiro volante do São Paulo, está muito bem o Pablo. Então a gente tem uma questão do Gabriel Neves brigar por uma posição, o Luciano, aí tem que ver a questão onde vai jogar Lucas, Luciano, se o Rato realmente sai, porque o Dorival entende a força de marcação, a recomposição do Wellington Rato, ele é forte fisicamente, fez um bom jogo contra o Corinthians. A verdade é que quinta-feira agora já começa uma outra decisão, né, com a LDU de Quito, lá no Equador, lá tem 2.600 metros de altitude. Não é tão grande assim, mas faz diferença. E ali o São Paulo deve jogar até com o time que jogou contra o Corinthians, porque é um time mais forte fisicamente, né? Inclusive, o Rato deve ser titular de novo, Nestor, o Pablo Maia, que se passou mal lá no começo do jogo contra o Botafogo, foi substituído pelo Luan, né? E aí o Wellington, enfim, volta Rafinha, Arboleda, Beraldo, o time titular do São Paulo, Caleri, né? Time titular. A verdade é que o São Paulo, ele abre mão um pouco do Campeonato Brasileiro, só que no decorrer dos jogos, aí vai colocando os titulares, que eu acho que de repente nem deveria colocar. Eu penso que já que entrou com o time reserva, deixa o time reserva, dá oportunidade mais para outros jogadores. De repente o Marcos Paulo, o Alexandre Pato, o Rodriguinho, o Jackson Mendes, né? O próprio Moreira, né? Dá uma oportunidade então para esses jogadores que estão fora. Eu vejo que a comissão técnica do São Paulo insiste sempre nos mesmos, né, galera? Sempre insistindo no mesmo. O Juan, né, tá sempre entrando também. Aí vira e mexe, tira um lá, reserva, coloca o Caleri. Depois, não é que esses jogadores não devem entrar, eles devem entrar, mas alguns têm que ser preservados. Eu digo até no caso do Juan, que ele vem muito mal, já não é de hoje. E isso a torcida começa a pegar no pé do jogador, Juan, tá? E ele que é um jogador aí, joia de Cotia, esse negócio todo aí, né? Que para mim, eu acho que ele tá muito abaixo de muitos jogadores aí de Cotia, o Juan. Talvez é a hora de preservar ele, colocar um pouquinho mais o Rodriguinho. Tem o próprio Caio Mateus, lá na base tem Thales Vander, tem Maioli, tem Ryan Francisco, tem vários. Aí vão dizer assim: ah, mas não estão preparados. Olha, gente, muitas vezes, como que vai saber se o jogador está preparado se não colocar para jogar? A gente não ia saber se o Rodrigo Nestor estaria preparado, se o Juan estaria preparado, se o Rodriguinho, né, entre outros. Aí se a gente olhar lá atrás, o Denilson, o França, o Dodô, o Kaká, enfim, alguns exemplos. Não dá para saber se está preparado se não testar o jogador. Tem os sul-africanos, talvez insistir sempre com aqueles que estão errando, sempre repetindo os mesmos erros, pode acabar queimando o jogador, né? Pode acabar aí a torcida pegando o pé. Depois vai dizer que a torcida do São Paulo está expulsando o jogador. Mas não é isso. É que precisa, né, gente, dar um pouquinho assim, ter um pouquinho também de paciência com alguns e preservar outros também. Essa é o que eu vejo aí na questão do São Paulo vem fazendo isso no Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana, vai com o time titular na quinta-feira, certamente, né? O São Paulo na Copa do Brasil está se preparando para essa final contra o Flamengo. O primeiro jogo no dia 17 de setembro, né? Hoje aí dia 20, ou seja, faltam aí 27 dias, 28 dias para essa grande final. O São Paulo deve ter um time completo lá contra o Flamengo. Certamente o Ramos Rodrigues já deve estar integrado nesse elenco principal, nesse time principal do São Paulo, para saber quem vai sair, né? Rato, Nestor, Luciano, até porque o Lucas e o Caleri ali, para mim, são os dois titulares jogando no ataque, né? Mas até lá tem muita coisa para rolar ainda, né, rapaziada? Tem a questão do Wellington, que foi convocado para a seleção brasileira pré-olímpica. Aí tem que ver a questão se o São Paulo vai liberar ou não, como que vai fazer com o jogador. O São Paulo hoje está sem lateral esquerdo, mas o Caio Paulista deve voltar. O São Paulo tem deficiência na lateral direito. O Rafinha, apesar dos seus 37 anos, vem jogando bem. O Natan, quando entra, não dá conta do recado. Um jogador limitado também. Então, assim, às vezes falta ritmo de jogo, faltam oportunidades, mas também quando entra, também alguns jogadores deixam a desejar, né? Então,
É muita coisa acontecendo, muita coisa mudando no São Paulo, mas coisas boas, tá? Eu não estou aqui nesse vídeo, rapaziada, criticando. Eu só estou colocando uns pontos, talvez, que o São Paulo precise melhorar para que a gente consiga um título, até porque a Copa do Brasil, a Sul-Americana, não é garantia do São Paulo ganhar. E o São Paulo, de repente, está deixando o brasileiro de lado e depois, lá na frente, quando precisar de pontos, pode ser que não tenha e aí vai ser mais difícil. Mas o São Paulo caminha bem aí para as duas decisões, principalmente na Copa do Brasil. Gente, vamos falar um pouquinho do Oscar. Galera, o Oscar recentemente falou com o Fred, né? E aí ele disse o seguinte, que ele gostaria, né, de ter feito uma história legal no São Paulo, uma história bonita no São Paulo, o que ele fez no Internacional, o que ele fez também na Europa, né, por onde ele passou. Ele gostaria de ter feito uma história bonita também no São Paulo. Isso não aconteceu por diversos motivos, que o São Paulo não quis reaver o contrato dele, que tinha algumas coisas pendentes e tal. E pelo jeito que ele fala, tudo indica que o Oscar vai voltar para o São Paulo um dia. Agora, se o São Paulo quer, não quer, é outra coisa. A verdade é que o Júlio Casares, ele vem se movendo e a diretoria do São Paulo já disse que o São Paulo para 2024 vai apresentar um grande nome, um grande meio atacante que já passou pelo São Paulo, um jovem que passou pelo São Paulo. Hoje o Oscar está com 31 anos. Hoje ele ganha lá na China 10 milhões de reais, tá, gente? Só que assim, não é hoje que ele está chegando. E, logicamente, um jogador desse vai chegar no São Paulo e não vai ganhar 10 milhões de reais. O contrato com o Oscar lá também é até 2025. Para que ele venha em 2024 para o São Paulo, ele precisaria abrir mão de muita coisa também, teria que ter uma rescisão amigável lá com os chineses, eu acredito. Mas já está se ventilando muito o nome do Oscar no São Paulo, assim como já aconteceu com outros jogadores, tá? E detalhe, o jogador aí, ele se declara São Paulino, né? Que um dia, quem sabe, aí ele deixa as portas abertas para voltar no São Paulo. Olha, eu não duvido nada em 2024 se realmente o Oscar aparecer. Você gostaria do Oscar? Galera, não esqueça, hein? Se você chegou até aqui, deixa o like aí, ó. Você não deixou o like, se inscreva no canal. Muita gente é contrária à vinda do Oscar, outras pessoas, legal, seria legal o Oscar. Tem gente que diz, não precisa do Oscar, tem o Lucas, tem o Ramos. Mas a gente também não sabe se é garantia, galera, do Lucas ficar para o ano de 2024. Tem uma grande esperança e uma chance, né? Mas o contrato dele é até dezembro, então também muita coisa pode acontecer, tá? De repente, um título de Copa do Brasil, Sul-Americana, coloca o São Paulo numa Libertadores, sei lá, seriam fatores para o Lucas continuar em 2024. E se não ganha nem a Copa do Brasil, nem a Sul-Americana, e nem termina o brasileiro entre os 6, a gente também tem que pensar por esse lado, não é verdade? E aí, de repente, o jogador fala, queria disputar Libertadores, não vou ficar aqui para jogar Campeonato Paulista aí até abril, sei lá, até quando. Tá entendendo, rapaziada? Tem que ter cuidado também. Então, assim, o São Paulo vai se reforçar, né? Ano que vem já tá o primeiro reforço, já é o Eric. O São Paulo já disse que vai trazer um grande jogador também para 2024. Né? O presidente Júlio Casares tem eleição agora em novembro. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado também com esse momento. Só para lembrar vocês, galera, uma coisa que eu fui pesquisar, e muitas pessoas assim pressionam o Oscar, né? Diz que ele foi responsável, aquela coisa toda. Lá, quando ele entrou em litígio com o São Paulo, ele tinha 18 anos, tá, galera? Então, o cara tinha 18 anos, era um moleque, né, cara? Tava saindo ali da categoria de base do São Paulo. E detalhe, sabe quem era o empresário do Oscar, gente? Giuliano Bertolucci. Ele mesmo, aquele que esses dias estava cobrando aí 45 milhões do São Paulo, né? Então, para vocês verem como muitas vezes uma coisa leva a outra, né? A única coisa que eu fico assim, quando a gente vai pesquisando a fundo essas coisas, e aí você fica, esse cara já fez isso uma vez, o Oscar entrou na justiça, era o empresário dele, o Giuliano Bertolucci, aí esses dias ele estava cobrando 45 milhões do São Paulo, e o cara continua com muitos jogadores dentro do São Paulo, continua tramitando normalmente dentro do São Paulo. Para mim é uma relação que às vezes é conturbada, cheia de amor e ódio, mas que o São Paulo permite, o Giuliano Bertolucci também gosta, porque ele coloca os jogadores dele no São Paulo, e tá tudo certo para eles, né? Pra gente, talvez a gente falar, esse cara não tem que voltar aqui nunca mais. Então, assim, o Oscar tinha 18 anos quando entrou na justiça contra o São Paulo, muita gente aí até condenou o Oscar para isso, mas vamos ver quem está por trás. Era o empresário dele também, Giuliano Bertolucci aí, que com certeza, né, que foi ali a pessoa que auxiliou o Oscar nessas transações, com certeza, né, galera? Não estou dizendo aqui tirando a responsabilidade do Oscar, porque também ele tinha 18 anos, a família decidiu processar o São Paulo, quis sair do São Paulo, beleza. Mas ele também tem sua parcela de culpa, assim como os empresários. Eu vejo muitas vezes são eles que forçam a saída de alguns jogadores, beleza?
Rapaziada, o vídeo que eu gostaria de trazer era esse aqui, esclarecendo alguns pontos para vocês, né? Te peço aquela ajuda se você não é inscrito aqui no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, tamo junto. Se inscreva no canal do Big Tricolor, tá? A gente tem lives semanais aí, de segunda a sexta, né? 1h30 da tarde aí e convidados. Valeu, rapaziada. Aquele grande abraço, bom domingo para todo mundo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, como sempre. Vamos, São Paulo. Valeu, galera. Tamo junto. Pague bet, hein? Acertou, tá pago.